Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Isabela Mesader é daquelas mulheres que não cabem numa caixinha. E ela nem quer caber. Ela é astróloga, empreendedora, autora, artista. Depois de viver um burnout, criar um império digital do autoconhecimento e se tornar referência em astrocartografia, a Isa acaba de lançar seu primeiro romance, que é maravilhoso. Uma história sensível, imersiva, escrita com a alma de quem sabe o que é viver e se encontrar. E também se reencontrar. Hoje a gente conversa sobre como criar com o coração, como lidar com pressão, encontrar a própria missão e resistir com arte num mundo que exige a pressa. Apertem os cintos que a estrada da Isa já começou. Isa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Nossa, eu tô muito feliz por estar aqui 3 anos depois. 3 anos depois. Gente, o episódio da Isa, quando lançou, foi recorde de audiência. Sim. E, Isa, revendo a sua história, quanto a sua vida mudou desde então. Sim. O seu livro era um sonho naquela época. Era. E hoje ele está entre os mais vendidos do país. Foi uma loucura, uma febre. Tudo que você faz, a sua comunidade engaja demais. Eles amam seu conteúdo, assim. E como que está sendo se reencontrar com a sua história a partir da escrita? Mágico, assim, mágico. Por mais que tenha, assim, muito trabalho por trás, muito do que a gente com certeza vai trocar um pouco hoje, eu a todo momento fico me lembrando de, nossa, isso tudo um dia foi sonho. E você já viveu isso também, né, na publicação do seu romance e tantas outras questões incríveis que você vem realizando. E o tempo todo eu procuro me lembrar, nossa, meu Deus, a minha versão adolescente enxergava isso como um sonho e algo tão distante, e agora eu tô vivendo essa realização. Então, cada etapa tem sido muito especial, muito mágica. Tanto essa questão dos mais vendidos, que são essas realizações do ego mais, né? Muito mais do que da missão. Como também essa sensação de preenchimento, de meu Deus, é real, ele existe, ele tá nas mãos das pessoas, tá transformando as pessoas. Tem pessoas que já estão lendo até pela segunda vez, o que é muito surreal. Então, a todo momento eu me pego de tipo, bibelisca, porque parece que nem é real, sabe? Muito mágico. Não, e é muito legal quando a gente escreve um livro, porque você pensa assim, legal, vendo bastante, mas assim, o quanto essa pessoa está absorvendo de conhecimento, além dela se entreter, o quanto eu estou ajudando ela a entender mais da vida dela. Tem esse senso, e você trouxe muito na nossa última entrevista que você queria inspirar as pessoas a viverem a vida que elas desejam. Acho que o nosso trabalho tem muito em comum isso, que a gente acredita muito em missão de vida, a gente acredita muito nesse caminho. Hoje, você sente que você está vivendo uma vida plena com a sua missão? Sim, sim. Sim, eu sinto isso. E eu sinto que eu até gosto de tirar um pouco aquele peso. Acho que a gente até chegou a conversar um pouquinho sobre isso da última vez. Nesses 3 anos, a memória já não delta muito. Mas eu sinto muito que a gente tem esse senso assim, de missão, mas que a gente tem também muito do que a gente sente que é o nosso propósito em cada fase de vida, né? Até para passar um pouco isso para as pessoas, para a gente às vezes não pirar muito de qual que é o meu único propósito, a minha única missão. Então eu sinto que vai se transformando muito no decorrer da vida de acordo com o que a gente precisa viver, experienciar em cada fase, mas eu coloquei para mim mesma há alguns anos muito forte a missão de ajudar a democratizar a astrologia, né? Ajudar a chegar para mais pessoas, porque eu acredito muito que as pessoas precisam muito disso, mais do que nunca, né? As pessoas precisam muito de autoconhecimento das mais diversas formas, e eu acredito muito na astrologia como uma ferramenta muito especial. Então, tanto a astrologia como a inspiração de forma geral, e essa coragem, né? A coragem de ir atrás, coragem de buscar, a coragem de não se conformar em ficar em situações que não fazem mais sentido. O livro com certeza teve muito esse papel.
E eu fico muito feliz ao perceber que sim, eu tô vivendo isso. É muito especial parar, olhar ao redor e falar, meu Deus, eu já sonhei tanto com cada parte do que eu tô vivendo hoje. Sim. Eu não vou me acostumar. Então eu tento muito valorizar cada pedacinho, sabe? De tudo. Eu sempre parar, olhar ao redor e cada singelo detalhe, cada troca com as pessoas, autografando, cada relato que as pessoas me mandam depois que leram, tudo. Tanto do livro como da vida, eu sempre respiro fundo e valorizo muito cada coisinha, sabe? E eu acho muito legal a gente contar, gente, que assim, Bienal é um pancadão, tá? Que a Isa foi fazer agora. Bienal são filas e filas, e daí o que a editora te fala? Escreve a mensagem mais curta possível do autógrafo pra você pegar no volume, você ir passando pessoa por pessoa, porque assim, são filas de mais de 100 pessoas, é uma loucura. E a Isa não, ela pergunta o nome, o signo, e ela faz uma dedicatória personalizada de acordo com o seu signo. Então é uma loucura, eu não sei. As primeiras foram experiências que a gente vai aprendendo, né? Amiga, não dá. Eu tava colocando até junho de 2025, aí depois de um tempo eu falei, gente, não dá pra colocar. Eu não coloco nem data, eu já vou na baleira. Não dá pra colocar. Aí chegou um ponto que eu comecei a sentir, assim, com a pessoa, aí eu tava variando mais entre algumas possibilidades diferentes, mas eu gosto muito de poder ter um momentinho de interação. Sim. Eu não consigo autografar centenas de pessoas no mesmo dia, porque a gente até chegou no consenso de uma quantidade de pessoas, ok, para pelo menos conseguir trocar um pouquinho, porque é tão especial poder ter esse momento, né, e até a troca antes. E a pessoa às vezes sonha em te conhecer há muitos anos. Há muitos anos. Muito nisso, que muitas das pessoas que vão nesse momento são pessoas que são alunas do app há muito tempo e trazem relatos tão bonitos no momento, né, tão especial poder ter esse momentinho de troca, que eu não gosto muito de fazer, é muito rápido, não tem jeito. Você fala que uma das suas missões durante muito tempo foi democratizar o acesso à astrologia. E eu acho muito legal falar isso porque vai muito de encontro com a sua história familiar, porque o seu pai é astrólogo. Sim. E ele não conseguia viver da astrologia porque não era um tópico popular, não era algo que todo mundo conhecia. O que você acha que mudou de quando seu pai começou para agora? Nossa, meu pai começou lá na década de 80, né? Então era um negócio muitos astrólogos começaram nessa época também. A gente tem muitos astrólogos incríveis no Brasil que não são da nossa geração, né? Mas eu acho que com as redes sociais também foi mudando muito, né, amiga? Sim. Tanto eu fui uma pessoa que já há 10 anos comecei a fazer conteúdo sobre isso, quando não tinha muito, mas outras pessoas também das mais diversas formas foram gerando esses conteúdos e várias pessoas foram enxergando quanto é mais do que só aquele horóscopo geral de signo solar, quanto é algo muito profundo e complexo que ajuda demais a entender a gente nos mais diversos sentidos. E para tudo, né, para planejamento, para autoconhecimento, para viagens, para as mais diversas questões. Então, foi se popularizando muito. Eu acho que no decorrer da história da humanidade, a astrologia tem ondas, né? Tem momentos em que, devido a contextos sociais e tudo, aí tem certas quedas, as pessoas se conectam menos, mas eu acho que a gente está numa fase muito bonita em que cada vez mais pessoas estão percebendo o tanto que ela tem para auxiliar. E você foi a primeira pessoa no Brasil a se certificar em astrocartografia. Sim. E muito legal, assim, ouvindo relatos seus, que as pessoas tinham a expectativa, igual tinham de mim, que eu escrevesse um livro sobre carreira. As pessoas queriam técnico, mais sério, né? Assim, dicas de sucesso. E as pessoas esperavam isso de você também, um livro para astrólogos. E você falou, não, eu não quero escrever um livro para astrólogas, porque assim, a astrologia já é a sua missão. Você já traz isso. Como que você descobriu formas de desdobrar uma missão em inúmeras carreiras criativas? Você monetiza de formas únicas, porque você inventou um aplicativo. Ou seja, você não foi vender publi, entendeu? Você não se tornou uma influenciadora que fala apenas nos stories sobre astrologia. Você criou um ecossistema. Sim, sim. Eu adorei essa pergunta porque isso é muito interessante. Para todas as áreas de atuação, eu acho que nunca existe só uma possibilidade, né? Acho que são poucas as áreas que vão te restringir. Então, e na astrologia não é diferente, né? Na astrologia vão ter profissionais que vão querer fazer mais leitura de mapa astral mesmo, vão ter profissionais que às vezes vão querer focar em relacionamentos, se especializar muito nessa área, sinastria e tudo que está relacionado a isso, ou astrocartografia, ou... Enfim, tem várias áreas dentro da astrologia e... Eu sinto que quando a gente vai testando
né, com o tempo. Por isso que a gente sempre fala também que o não também é muito importante, perceber o que você não quer. Porque você vai fazendo vários testes e percebendo, esse caminho eu gosto, esse caminho não faz tanto sentido pra mim, foi importante enquanto eu testei, mas agora quero ir pra outro caminho, pra gente sempre pensar, né, pra quem estiver assistindo também, para pra pensar nisso, que nunca foi uma perda de tempo também você testar um caminho, porque houve época em que eu fiz, sim, publis, numa época em que eu tava investindo mais e precisava disso pra poder capitalizar, só que aí chegou um dado momento em que eu falei, não, eu quero trabalhar, o que eu quero comercializar e dissipar é o conhecimento, então eu passei a recusar muita coisa, mas chega muita coisa, é o que a gente sempre fala, dizer não é uma das partes mais importantes de ser empresária, empreendedora, enfim, bem-sucedida, porque chega muita proposta ainda, por ter um público muito fiel, né, uma comunidade muito fiel, chega muito, só que eu falei, não, eu quero focar muito em conhecimento, em transmitir com os cursos, com o app, com tudo isso. E aí a gente vai percebendo o que funciona, o que a gente gosta e o que traz um retorno também, para ter uma sabedoria de onde a gente vai colocar a nossa energia. E tem coisas que às vezes a gente vai optar por fazer e não é pelo ganho financeiro. O livro, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não se ganha dinheiro, é muito mais, eu quis publicar esse livro muito mais pelo sonho, por querer transmitir sobre astrologia e astrocartografia de uma forma criativa e nova, inspiradora para as pessoas, do que pensando no retorno financeiro. É mais pelo sonho e pela missão do que pelo financeiro. Mas eu pude fazer isso porque eu tenho um trabalho em paralelo, né, o meu trabalho com app, minha assinatura dentro da Astrologia e tudo, que me possibilita focar, que é a realidade da maioria dos escritores, né, que a gente não conseguem, acho que depois de muito tempo, sim, né, depois de um certo grau de sucesso na escrita, mas precisa ter algo em paralelo para poder sustentar, né, para poder manter esse sonho. Mas eu sinto que é isso, eu sou muito movida por sonhos, sabe? Eu acho que eu tenho o privilégio de hoje em dia poder escolher muito de acordo com o que eu tenho vontade de fazer, por ter também construído um trabalho que me traz um retorno muito bacana. Eu sempre tento lembrar disso. O que eu mais sinto que eu quero colocar a minha energia agora? E eu vou me guiando muito por isso e silenciando as vozes que vão falando... você teria que fazer aquilo porque ficaria mais bonito aos olhos dos outros, tipo isso do livro técnico. Seria incrível fazer, talvez houvesse mesmo essa expectativa de um livro mais técnico de astrocartografia, só que aí eu parei para pensar, poxa, os livros técnicos são incríveis e muito importantes também, mas quem vai ler serão astrólogas e astrólogos. Só astrólogos. E esses conhecimentos, eu sinto que a astrologia, a própria astrocartografia, é como se fosse uma ferramenta meio mágica até, sabe? É um superpoder quando você passa a entender melhor sobre isso e como usar isso para sua jornada. Então eu falei, poxa, eu quero tanto que mais pessoas se interessem por isso. E não é que a pessoa vai ficar expert ao terminar de ler o mapa dos encontros, mas ela vai se encantar, ela vai querer fazer uma leitura, ela vai querer se aprofundar. Então, tem muito, sim, de astrologia, astrocartografia na história. É um livro realmente para quem gosta, né, do tema e quer se aprofundar. Mas tem muitas outras questões também e você vai aprendendo de forma gostosa, envolvente no decorrer da narrativa, justamente mais para encantar as pessoas do que se especializar, como se fosse um livro técnico. E é isso, muitas vezes na vida a gente vai precisar parar para se perguntar, né? Será que eu realmente quero fazer determinada questão ou será que é o que esperam de mim? A gente precisa, acho que principalmente como mulheres, né, constantemente se questionar sobre isso, porque a gente foi muito ensinada a agradar, né? Sim, e a se encaixar e seguir um padrão de sucesso já determinado, né? Vamos explicar para quem está chegando de gaiato aqui o que é a astrocartografia, porque você fala que é meio mágico, então vamos explicar, dar acesso a esse superpoder para a audiência. Sim, a astrocartografia é uma ferramenta dentro da astrologia, uma área dentro da astrologia que faz um cruzamento entre o nosso mapa astral e o mapa mundi. Então você consegue ver, você abre o mapa mundi mesmo e você consegue ver as linhas que passam para você em várias partes do mundo e isso explica a sua conexão com certos lugares, como você sente também em certos lugares do Brasil e do mundo, por que você sente um chamado, às vezes maluco para ir para determinado lugar sem explicação, ou determinado lugar que às vezes todo mundo ama e você vai, você só passa perrengue, só pepino. Nossa, isso já aconteceu muito comigo. Então, muito. Às vezes só pepino e você fala, não é possível que as pessoas amam esse lugar. Fui assaltada, passei mal, tipo, um monte de coisa acontece. Então, te ajuda a prever e também usar as viagens, que é incrível viajar, obviamente, por lazer e para descanso, mas eu acredito muito, e através da astrocartografia a gente entende muito que a gente sente um chamado para certos lugares por uma razão. Quando você sente um chamado, você faz determinada viagem, ou se conecta com a cultura, ou até com uma pessoa que vem de determinado lugar, é porque
esse lugar vai te ajudar a acelerar processos que você já esteja vivenciando. Então, às vezes... Por isso que às vezes a gente faz uma viagem, de repente volta e tem coragem de mudar tudo na vida. Tipo, volta e às vezes um relacionamento que já tava ruim, tava arrastado, tudo, você viaja para determinado lugar, você volta e fala, nossa, o que é isso? Termina e se demite, faz um monte de coisa, porque os lugares e essas linhas que a gente tem passando em certos lugares ajudam a acelerar esses processos que às vezes demorariam muito mais tempo para acontecerem, e aí você vai e tem coragem. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, mesmo que você não entenda nada de astrocartografia, se você tá sentindo um chamado para ir para um lugar, vai. Porque tem alguma coisa que precisa acontecer na sua vida durante e depois, porque depois da viagem vai reverberando também, né? Que você não pode não entender agora porque que você está sentindo esse chamado, mas não é só porque você quer conhecer aquela montanha, aquela paisagem, aquilo lá, é porque tem alguma coisa dentro de você que está se transformando e esse lugar vai ajudar a impulsionar essa transformação. É muito incrível. Não, eu vou contar para vocês, caroneiros, a minha história, assim, eu sou amiga da Isa há muitos anos, mas eu faço revolução solar, que é o quê? Eu passei com a Virgínia, tem um episódio dela aqui no podcast. Eu passei com a Virgínia e falei, onde que eu passo o meu aniversário, isso chama Revolução Solar, para atingir certas coisas da minha vida. Isso foi em 2023. Eu já queria me separar, eu já não estava mais feliz no meu relacionamento e eu queria muito definir isso. E daí a Virgínia falou, vai para Buenos Aires. Olha que loucura. Fui para Buenos Aires em 2023. 2024 eu me separo. Final de 2024 eu conheço um argentino e a gente começa a namorar. Daí eu mandei uma mensagem para Isa. Eu falei, Isa, eu nunca tinha me tocado disso, mas será que tem alguma coincidência? Porque eu fui para a Argentina para mudar muitas coisas na minha vida e consegui. E agora eu namoro um argentino. Não é muito louco? Daí você me explicou. Aí ela me mandou a print do mapinha astrocartográfico, o que tem passando perto de onde ele nasceu, né? Exatamente, perto da cidade dele tem uma linha, não sei falar pra vocês qual é, a Isa vai falar, e é muito, muito perto da cidade dele. E isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas até falam, e pra eu usar a astrocartografia eu preciso só gostar de viajar, ou eu preciso ir até o lugar, às vezes é super longe, né? A gente estava até falando sobre isso, é super longe de determinada linha associada ao que eu quero ativar na minha vida, vou precisar ir até lá. Mas através de pessoas, a gente também tem certas ativações, chama ativação remota mesmo, né? Então, através de pessoas, de música, da conexão com a cultura, até com a culinária do local. A gente também às vezes é apaixonado por certas culinárias de certos países, por causa da astrocartografia também, e pessoas principalmente, isso acontece muito, tá? De pessoas casarem com quem nasceu numa das suas linhas de Vênus, passando, e a sua é uma linha, perto de onde ele nasceu, é uma linha de Júpiter no descendente. Júpiter é expansão, sorte, alegria, e no descendente é o ângulo dos relacionamentos. É muito literal. Nossa, é uma das linhas mais especiais, inclusive para pessoas que querem se abrir para o amor, né? Porque dependendo do objetivo da pessoa, tem algumas linhas que são muito especiais. E essa é uma das mais incríveis. Você não precisa nem ir da cidade dele procurar ele vir até você. Mas, olha, eu fiz minha astrocartografia e daí eu vi que para o meu profissional seria excelente, amiga, eu ir para a Índia. Eu acho que você tinha me contado isso. Mas a Índia requer uma logística. É uma logística. Requer uma logística, é muito longe. É muito longe, requer toda uma preparação, é outra cultura. E precisa mesmo, né? E daí quando eu vi, eu falei, cara, tudo bem. Daí eu falei, vou ativar remoto. Botei o papel de parede do meu celular. Você colocou. Só que eu não senti muito, eu não senti que eu conseguia ativar. Eu acho que tem... A gente precisa ir para os lugares? Então, claro que se você vai para o lugar é mais efetivo, porque você tá lá presente, está imerso. Mas hoje em dia, principalmente, tem tantas formas como a gente consegue ativar remotamente, que se fizer de várias maneiras, eu acho que dá pra... E eu adorei que você falou bem da Índia, porque eu fiz uma ativação remota da Índia recentemente para terminar de escrever o livro. Tá brincando? Juro, bem da Índia. Adorei você dar esse exemplo, porque eu testei várias linhas, e é muito legal isso que eu incentivo muito minhas alunas, até, eu tenho um curso de astrocartografia que aí é mais técnico, mais aprofundando, mais completinho mesmo, que chama Jornada da Essência, né, que fica dentro do meu app. E eu até incentivo muito minhas alunas, eu falo, tenha um objetivo principal em cada fase de vida, qual que é a minha intenção, sabe? Porque isso não só ajuda a gente a se motivar muito, né, eu acho que a vida a gente encontrar a realização e a alegria na vida é essa intersecção entre você ser muito grato pelo que você já tem e você ter alguma intenção clara para cada fase, que não precisa ser necessariamente profissional, pode ser alguma coisa pessoal, alguma coisa de saúde, alguma coisa de ativação de amor próprio, de coragem, enfim.
E então eu incentivo muito minhas alunas, tem um objetivo e faz alguma ativação remota que vai te dar suporte para esse objetivo, porque às vezes a gente acha que é meio placebo, mas se a gente faz de várias formas, ajuda. E você fez através do fundo de tela, eu vou te dar vários outros conselhos agora, porque funcionou pra mim, amiga. Tá. Foi assim, eu testei muitas linhas, foi uma longa jornada, né, de processo de escrita do livro. E eu cheguei a testar, viajar pra alguns lugares, e eu sentia que essas viagens me ajudavam em algumas questões, só que na hora em que eu precisava finalizar mesmo o livro, que eu tinha um prazo de assim, 2 meses para finalizar, que foi agora em 2024, em julho, agosto, eu tô sentindo que a linha que eu mais preciso nesse momento mesmo, para me comprometer, focar, eliminar distrações, é Saturno. Justamente Saturno que as pessoas mais têm medo e às vezes evitam, né? Eu gosto de desmistificar que às vezes as linhas que as pessoas acham que são mais desafiadoras, às vezes é o que a gente mais tá precisando. Eu falei, eu preciso mesmo de Saturno, porque Saturno é o planeta da disciplina, comprometimento, estrutura. E eu tenho Saturno posicionado no meu mapa de um jeito lá, conectado com a escrita e com projetos criativos. Aí eu falei, onde eu tenho Saturno no ascendente, que é onde eu personifico essa energia? Na Índia. Eu falei, é agora, vou começar a fazer ativação remota. E aí coloquei fundo de tela no celular, com fotos, tipo, ele passa perto de Jaipur, aí tem aquele Jaipur Palace. O meu passa perto de Jaipur que também. São aquelas portas maravilhosas. Sim. Aí eu coloquei assim, Saturno já conseguiu, tá finalizado, celebrando, coloquei tudo isso no fundo de tela. E aí começou a me aparecer um monte de coisa também relacionada à Índia. Aí eu encontrei, porque eu fui pra Índia há muitos anos. Encontrei, peguei e coloquei na minha mesa o bonde, assim, ó, do lado do computador, o Ganesha, coloquei que mais? Coloquei Sarasvati, coloquei 3, assim, do meu lado, e aí começou a me aparecer tudo, amiga, relacionado com a Índia. Um dia a gente entra no carro, isso nunca tinha acontecido, normalmente aparecem umas playlists que a gente tá ouvindo, do nada aparece na tela, assim, do carro, MC Yogi. Você já escutou? Não. Gente, é muito bom, porque ele é da Califórnia, onde inclusive passa uma outra linha de Saturno minha, só que oposta, e ele faz umas músicas com uns feats com vários cantores, cantoras indianos, falando sobre a cultura indiana. Então tem uma que chama Son of Shiva, e é meio rap junto com mesclado assim com uma música indiana. É muito divertida a música. E, por exemplo, essa Son of Shiva ensina sobre a origem de Ganesha. Então você vai escutando a música, você ativa porque a pessoa nasceu no lugar lá de Saturno, ao mesmo tempo a cultura também, então ativa de várias formas. Então eu ficava escutando, minha filha, MC Yogi, adoidado, escutando, olhava para eles, olhava o fundo de tela do celular, de várias formas, e eu senti muito que ajudou. Claro que a gente precisa, de nada vale às vezes a viagem, a ativação, se a gente não tiver com muita clareza, e as nossas ações, né? Sempre muito importante as nossas ações, óbvio, que nem você também, que tá sempre ativando e agindo, correndo atrás, né? Que nem a cocriação, não adianta você cocriar, intencionar e não fazer o corre, mas eu senti que me ajudou muito, muito, muito. Eu terminei de escrever e hoje indico para todo mundo, quem precisar fazer ativação remota da Índia, o MC Yogi, depois eu te passo, é muito bom. E escolher, né, escolher quais linhas, que claro, quando você vai entendendo mais profundamente o que cada uma representa, no livro mesmo já dá para entender um pouco, né, fica mais fácil de você escolher, mas só de você ter muita clareza do que você quer em cada fase de vida, sinto que já faz muita diferença, né. Mas muitas pessoas que nos escutam estão querendo mudar a carreira. Ou querem se encontrar profissionalmente, ou querem realmente uma luz para abrir um negócio, escutar um direcionamento. Eu arrisco dizer que são pessoas mais voltadas para o empreendedorismo, mas a gente não tem muito como metrificar isso nas plataformas de áudio. Que dica você daria, por exemplo, usar a astrocartografia para a gente descobrir o que nasceu para fazer? A astrocartografia ajuda muito mesmo, e claro que é sempre importante analisar o mapa natal da pessoa, porque tem os significados do que representa cada linha, cada planeta, né, na astrocartografia, mas também vai depender muito do posicionamento no mapa da pessoa, tipo em que casa tá, quais aspectos tá formando, qual signo tá esse planeta, mas de forma geral, linhas de sol são muito especiais, porque o sol fala muito sobre a nossa essência, né, então em termos de carreira, as linhas de sol no meio do céu, Sol MC, elas são muito interessantes, podem ajudar muito a iluminar caminhos, entender, talvez você na Índia até seja, se não me engano, é Sol MC que você tem, depois a gente precisa dar uma olhada, quais que são na Índia, depois a gente tinha visto uma época, mas agora eu já não lembro. Eu acho que eu te mandei, mas... Eu acho que, se não me engano, é Sol MC. Sol MC é muito interessante, mas tem várias outras, em geral as linhas no MC, que são elas no meio do céu, que é o posicionamento voltado para a carreira,
a energia do planeta vai impactar na carreira e futuro da pessoa. Então, dependendo da área de atuação da pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa lida com algo relacionado à moda, ou a flores, ou a maquiagem, beleza. Vênus tem muito a ver com tudo isso. Então, Vênus MC pode ajudar a abrir caminhos nesse sentido. Mas, de forma geral, tanto o Sol como Júpiter também tende, vai depender de como está no mapa da pessoa, né? Mas Júpiter MC também tende a ser uma linha que abre muito caminhos, que ajuda a compreender e ajuda a prosperar também, sabe? Acelerar a carreira, tudo isso. Tem algumas que são interessantes, mas essas eu diria que principalmente são bem especiais. No seu aplicativo, o Astro Journey, por onde a gente começa para ajudar na carreira? Tem alguma trilha que você... Fica até a ideia, hein? A dica. Tem alguma aula específica que você ajude pra gente se encontrar? Tem. A gente tem aulas para entender, tanto entender o que está acontecendo astrologicamente sempre a todo momento, dentro do Calendastro, né, que é minha assinatura dentro do app, que é mais voltada para você aprender sobre astrologia, sobre seu mapa e entender sempre o que está acontecendo a cada momento. Então, acho que tanto essas aulas, sempre as previsões diárias e semanais, são muito legais para você se planejar estrategicamente para os seus passos que você vai dar no dia a dia, que isso é muito especial e já ajuda muito. Escolher datas mais interessantes para certos movimentos e tudo. Mas tem um módulo que chama Astro Classes, que tem aulas de vários tópicos, e tem uma de astrologia vocacional. Essa é bem especial, ajuda bastante em termos de carreira. Eu convido astrólogas e astrólogos para trazerem suas visões sobre certos temas, e essa de vocacional foi a Yara Félix, uma amiga minha que é incrível em vocacional. Eu indico muito fazer leitura de mapa para todo mundo, né, amiga? Para todo mundo, acho que todo mundo precisa fazer pelo menos uma vez na vida, e se possível com diferentes profissionais, porque cada um vai trazer uma visão diferente, muito especial. Então, leitura vocacional é algo muito bacana, mas para quem estiver no app, que realmente é muito mais acessível, às vezes a pessoa não pode também nesse momento, né, não tem como investir em uma leitura, o app é bem acessível, e essa Astroclass de astrologia vocacional ajuda bastante a ter mais clareza. Nossa, eu vou assistir. Assiste. Na minha percepção, o autoconhecimento ele precisa ser um pouco sensorial, envolvente, não só racional. E eu sinto que o seu trabalho também segue muito essa linha. Porque isso influencia como você ensina a astrologia, porque eu percebo que você vai por outros caminhos que não os lógicos, não só a aula. Você conta história, você faz as previsões, você escreve o livro, você dá rituais. Você acredita que o autoconhecimento é muito mais absorvido da forma sensorial? Eu sinto que tudo isso ajuda. Eu gosto muito que minhas alunas falam bastante isso. Falam, você não ensina de um jeito técnico demais, com palavras difíceis, porque é difícil mesmo para quem... Nossa, é toda uma linguagem nova, é como se fosse um idioma novo, né? Quando você para nem, sei lá, uma pessoa que entende muito sobre astrologia e vai olhar numerologia. É todo um outro universo. Então, eu acho que tudo que puder ser feito para ajudar as pessoas a absorverem de forma mais inspiradora é muito especial. Eu gosto disso. Talvez seja minha essência leonina, né? Que tem muita questão da criatividade. Então, eu gosto de ensinar de formas criativas, de formas inspiradoras. Eu até... Tá no meu perfil, assim, astrologia co-criativa, porque eu acredito muito nisso também. Não numa astrologia determinista, que vai falar assim, isso daqui que tá acontecendo, isso daqui que tem no seu mapa é péssimo. Você tá condenada a nunca... Sabe, não, eu acho que tudo pode ser usado de forma construtiva, tanto que tá no nosso mapa, tudo que tá lá tem uma razão. E está conectado com o que a gente veio cumprir de tão incrível aqui, como também tudo que está acontecendo no céu, né? Às vezes tem aspectos que podem dar uma assustada, e eu sempre tento demonstrar que não, calma, às vezes isso daqui é intenso, mas está tentando te mostrar que tem algum chacoalhão que está acontecendo na sua vida mesmo, porque alguma coisa precisa mudar. Então fica intenso mesmo para você perceber que chega, né? Aquela frustração que vem como aliada, né? Que eu sempre falo isso, que às vezes a frustração a gente enxerga como inimiga, mas ela é muito aliada pra gente finalmente falar, chega, deixa eu finalizar esse ciclo, deixa eu dar esse passo, fazer essa transformação. Então, eu acho que tudo isso se conecta muito com esse olhar bem co-criativo, de que nada é uma sentença, e sim, tudo pode ser usado para nossa evolução. Não, é verdade. E, por exemplo, as pessoas falam muito de Mercúrio retrógrado, mas para algumas pessoas, principalmente que nasceram com Mercúrio retrógrado, é excelente, né? Não, eu não nasci com Mercúrio, eu nasci com Vênus retrógrado. Não é? Mercúrio também, não é? Eu achava que era Mercúrio e Vênus. Não, acho que é só Vênus. Acho que é só Vênus. Só Vênus. E o meu livro foi lançado em Vênus retrógrado. Foi, eu lembro. E foi uma coisa que, assim, eu nem esperava. Eles subiram no Kindle do nada e lançou. Foi antes da hora. Foi antes da Vênus, né? Foi. E assim, eu acho muito legal você falar isso, porque às vezes a pessoa pode se desesperar, porque
Assim, não existe nada maior do que a comoção na internet para Mercúrio retrógrado. Totalmente. Ele converte as pessoas, né, que não acreditam em astrologia, porque a pessoa fala, não é possível, tá realmente um monte de coisa quebrando na minha casa. Exatamente. As pessoas começam assim, entrou Mercúrio retrógrado, o povo já começa a fazer a oração, noveninha para Mercúrio retrógrado. E bota a culpa de tudo no Mercúrio retrógrado. Tudo! E engraçado, eu não sou afetada por Mercúrio retrógrado, eu não sinto isso. E eu vejo muitos negócios abrindo em Mercúrio retrógrado e a pessoa fala, não. Às vezes dá tudo certo. Às vezes dá tudo certo. Às vezes é porque a pessoa tem, se a pessoa realmente tem, que nem você que tem a Vênus retrógrado aqui quando ela tá, é interessante, se a pessoa tem, não é uma regra, mas muitas vezes acontece de quem nasceu no Mercúrio retrógrado justamente nesses períodos, e pra descobrir é só jogar no Google mesmo, Mercúrio retrógrado, às vezes em inglês é mais fácil, Mercury retrograde e seu ano de nascimento, por exemplo, 1990, aí você vê os períodos em que tava, pra você dar uma olhada se no dia em que você nasceu tava ou não. Isso ajuda a entender, porque às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas eu justamente é quando aparecem oportunidades, sei lá, comprei minha casa, e comigo isso acontece também, eu nasci 3, 4 dias depois que terminou um Mercúrio retrógrado no meu ano de nascimento. Tudo na minha vida, tá, aconteceu nesses, tipo assim, assinei contrato com a editora esses 3, 4 dias, meia data que a empresa, que meu CNPJ saiu na época, foi pouquinho depois que terminou o Mercúrio retrógrado nesse ano. Várias questões, casei também, 3, 4 dias, então muitas coisas acontecem nessa conexão, não é uma regra, mas muitas vezes acontece. Mas, às vezes, o que pode acontecer com as pessoas no Mercúrio retrógrado, se a pessoa não nasceu, né, em MR, é mais interessante, não é para se desesperar, realmente esse desespero é interessante até para algumas pessoas entenderem, que não acreditavam muito, falarem, nossa, realmente estão com falhas de comunicações, caem sistemas, acontecem umas coisas assim, porque ele é um convite para a gente repensar, para quem não nasceu, né, em Mercúrio retrógrado principalmente, para repensar mais e reorganizar a vida mais do que super acelerar. A gente vai ter um agora... acho que esse episódio vai sair quando a gente já tiver com Mercúrio retrógrado, de 18 de julho até 11 de agosto. Então é um momento mais para você planejar as coisas com calma do que com uma super pressa de já implementar, porque às vezes você consegue lapidar melhor a ideia quando ele termina. Então, se às vezes a pessoa lança com muita pressa, depois ela fala, ai... isso daqui dava para ter feito de um jeito mais interessante. E certas compras, assim como de carro, eletrodomésticos, casa, eu indico um pouquinho mais esperar. O que eu faço, as pessoas me acham doida, mas o que eu faço enrola, fala, a advogada tá revisando aqui, vai dando umas enroladas, assim, está reformando casa, gente. Todo mundo que a gente trabalha me acha doida, mas meu marido fala, ela que tá pagando isso daqui, então vocês respeitam o que ela tá fazendo, porque às vezes tá reformando e a gente para a reforma por 3 semanas, que senão depois é um tal de cano estourando, problema de vazamento, então eu prefiro pausar e eu continuo depois. As pessoas me acham doida, mas dá tudo certo. Maravilhoso! Em 2020, você teve um burnout e você já estava no ápice da sua carreira, assim, da sua comunidade muito fortalecida, e você teve a coragem de se desconectar por 3 meses. Como que anda a sua saúde mental desde então? Eu sinto que, não sei, todos nós, nos tempos em que vivemos, a gente precisa sempre ficar muito vigilante com a nossa saúde mental. Porque, principalmente nós que empreendemos e que somos muito apaixonadas pelo que fazemos, a gente tem que ficar muito de olho para, às vezes, não passar do ponto no tanto que está trabalhando, principalmente a gente sendo mãe também, né? Quem está assistindo e é mãe também. É importante ir dosando. Mas, na época... eu tava com um bebê muito pequeno, né? O Kael, meu filhinho, tava com menos de 1 ano. A gente tava em uma outra realidade, numa casa com uma acústica muito ruim, com muitas gravações acontecendo. Pandemia, não dava pra ir pra estúdio gravar, então era em casa, gravando de madrugada. Então eu fui muito pra esse extremo. E esse momento de pausa foi fundamental, inclusive foi nesse momento de pausa que eu me reconectei com o desejo de escrever o livro. Então, às vezes, quando a gente se percebe, não romantizando, né? Esses momentos em que a gente chega no nosso limite e precisa parar, mas às vezes... eles acabam sendo sim pra gente poder abrir espaço pra alguma coisa nova que precisa surgir. Então, quando a gente tá sentindo que precisa parar tudo, às vezes é pra dar uma redirecionada no caminho, né? Mas eu sinto que desde então, e principalmente com mudanças que eu fui fazendo na minha vida, minha saúde mental melhorou muito. E é por isso que eu sempre incentivo muito as pessoas, do tipo, se você tá percebendo que tem algo errado acontecendo, e às vezes é difícil na hora você perceber o quão ruim está, né? Às vezes a gente só percebe depois. A gente se acostuma a gente acostuma. E às vezes precisa chegar num ponto muito ruim. Então eu incentivo muitas pessoas do tipo, se você tá percebendo que tá ruim, não fica diminuindo e achando que é você que não tá fazendo o suficiente, que é você que não tá dando conta. Vai atrás, seja através de terapia, psiquiatra, que muitas pessoas, a gente tava até falando sobre isso esses dias, né? Muitas pessoas têm medo de ir no psiquiatra, mas às vezes você precisa mesmo. Com certeza. Precisa ir,
precisa mudar alguma coisa, a gente precisou mudar, e várias mudanças que a gente fez no sentido de, uma das questões principais que eu preciso para as minhas gravações com o meu trabalho é o silêncio, porque eu gravo muito no dia a dia, né? E não tinha isso nessa casa em que a gente vivia. A acústica era muito ruim, tinha que gravar de madrugada, passava muito barulho da rua, tudo isso. Então a gente ter ido para Ilhabela, que a gente se mudou no início de 2021, também foi impressionante a mudança, tá? Porque eu pude ter, que é uma grande realização para mim, só de ter um escritório com paz, com silêncio. Nossa, isso é maravilhoso, porque é uma das questões que eu mais preciso. Então, muitas vezes a gente demora demais para perceber algumas questões que são básicas para que a gente possa viver bem e trabalhar bem. E meu conselho para as pessoas sempre é: não demora demais, seja para você ir buscar uma resposta associada à saúde mental, uma ajuda, ou fazer mudanças, implementar mudanças. Às vezes precisa acontecer urgentemente e a gente demora muito, né? Então precisa mudar, precisa adaptar, seja uma contratação de uma pessoa, uma ida para um estúdio, o que quer que seja, precisa ir implementando. Acho que isso é uma das grandes chaves para toda empreendedora, né? E não só empreendedoras, né? Mas às vezes a pessoa está no trabalho CLT e precisa, né? Tá num lugar super tóxico que tá fazendo muito mal para ela. Poxa, não fica nesse lugar, faz de tudo para sair, né? Para encontrar outra possibilidade, né? Com certeza. A gente não pode demorar demais. A vida é muito preciosa pra gente passar muito tempo sofrendo e perdendo energia com uma situação, né? Com circunstâncias que estejam adoecendo a gente, né? Talvez você precisasse ouvir essa frase. Sim. Então, eu acho muito importante as falas da Isa. Eu acho a Isa uma pessoa muito sábia, mas eu acho que é isso, que a vida é preciosa. Eu evito falar, saia desse trabalho, porque muitas vezes ainda não dá. Ainda não dá financeiramente. Sim. Mas comece buscando, entendendo os seus valores, entendendo quais são suas bússolas internas que te direcionam. Eu falo isso muito no livro, no Doce Jornada, que você leu, para a gente entender o que move nossas escolhas, né? Para escolher empresas, lugares ou possibilidades que estejam de acordo com o que a gente acredita. Sim. Isso já é um grande passo para a qualidade de vida. A gente está num lugar que acredita nos mesmos valores que a gente acredita. Demais. E eu acho que quando a gente empreende também, abre-se um universo de possibilidades que às vezes, principalmente nos primeiros anos, a gente se empolga muito querendo abraçar todas as possibilidades. E é o que eu gosto muito de falar você pode sim fazer tudo, só talvez não tudo ao mesmo tempo. E essa foi uma das grandes viradas de chave para mim, que eu entendi que eu precisava dizer não só para convites e parcerias, possibilidades externas, mas para as minhas próprias ideias também. Eu sinto que essa foi uma grande virada de chave para a minha saúde mental, entender que principalmente tendo TDAH também, eu tenho muita vontade de começar muitas coisas, mas depois que elas estão acontecendo, eu não consigo dar conta delas. Então eu preciso dizer não para mim mesma, muitas vezes, em muitas ideias, em muitas questões, e falo, isso daqui seria muito incrível, mas não vai ser incrível para mim enquanto isso estiver acontecendo. Isso, na verdade, quando... Me dá um exemplo. Por exemplo, quero criar eu tenho muita vontade de, às vezes, criar um empreendimento mais no sentido de uma loja, de questões astrológicas e tudo. Penso, na hora que eu tiver tendo que tocar esse negócio, eu não vou ficar feliz, porque eu vou me sentir sobrecarregada. Eu sou uma pessoa que tem perfil de não gostar de fazer muitas reuniões, então na hora que tiver que gerenciar isso, não vou gostar. Então muitas ideias que eu tenho, eu acabo falando, putz, quem sabe um dia, mas não agora. Prefiro fazer menos, só que bem feito, para minha saúde mental, para que seja uma vida gentil com a minha mente, com uma forma que eu entendi, que eu funciono, do que fazer muito e fazer de qualquer jeito e talvez ir adoecendo no processo, sabe? Então parece triste até você pensar que você tá negando muitas ideias e muitas possibilidades, mas eu encontrei muita paz com isso, do tipo, tem um foco principal em cada semestre, sabe? Vou focar mais nisso esse semestre que vem vou focar mais naquilo, do tipo, em 2023, primeiro semestre, meu foco é no app, principalmente. Então tem outras coisas acontecendo, mas eu vou focar em desenvolver e lançar esse app da forma mais incrível possível. Primeiro semestre isso, aí segundo semestre tal questão. Então eu acho que isso me ajuda muito na minha saúde mental, sendo empreendedora, né, sendo empresária. Escolher menos coisas por vez para conseguir colocar mais energia em cada uma delas e não passar do ponto no processo, comprometendo minha saúde mental. Mas é a forma como eu funciono. Acho que com o tempo a gente vai entendendo também como a gente funciona, né? E que escolhas a gente precisa fazer, quais sims e nãos a gente precisa dizer e assim por diante. A gente acredita que as novas gerações, a geração Z e até a Alfa, são gerações que nasceram com uma missão de vida diferente. Elas veem, as prioridades são diferentes. A pessoa prioriza até ganhar menos
para ter mais qualidade de vida. Sim. Tem algum trânsito astrológico que explique isso, que tenha em comum no mapa das pessoas que nasceram depois de um certo tempo? Eu não sei, eu fico com essa curiosidade. Tem questões, tem alguns planetas que são mais geracionais, né? Que eles se movem mais devagar, então eles marcam muito gerações. E o que eu sinto, tá, de forma geral, é que até pelos mapas das pessoas a gente consegue ver que são pessoas nas gerações mais recentes, né, cada vez mais rápidas. O mundo, astrologicamente, vai ficar cada vez mais rápido para todo mundo, né, para todas as gerações, e essas pessoas vêm com essas características mesmo de muito dinamismo. E eu acho que justamente por isso a gente tem visto pessoas que conseguem, isso que às vezes pra gente é um desafio de perceber que alguma mudança precisa acontecer e às vezes implementar essa mudança, essas pessoas conseguem implementar muito mais rápido, porque elas cresceram com esse dinamismo, elas cresceram até mesmo com celular e redes sociais, coisa que a gente não cresceu, né? Sim. E tem tanto suas vantagens como também seus cuidados com isso, né? Porque acho que em um mundo cada vez mais conectado, as pessoas precisam cada vez mais se conhecer para elas não se perderem, né? Com então, certeza. eu acho que tanto a astrologia como terapia, várias ferramentas de autoconhecimento são muito importantes nesse processo e várias ferramentas de ancoramento também, né? As pausas, os cuidados para, né, regular sua dopamina, tudo isso, né? Com certeza. Isso, essa geração tem muito mais. Por exemplo, eu vejo meus irmãos, eles não ligam para Instagram, eles... Sério? Sério, assim... Mais TikTok? Mais TikTok. Assim, é impressionante. Você tá no TikTok, aliás? Tô no... Vamos falar suas redes sociais, onde que a gente te encontra? Tanto no Instagram, Isabela Mesadri, como TikTok também. YouTube eu trago menos, mas tenho também, mas principalmente Instagram e TikTok. Na verdade, se a gente quer te conhecer, ficar com você todos os dias, é no seu aplicativo. Lá o contato realmente é mais profundo, o amparo é mais diário, é uma conexão, uma comunidade muito especial, assim, que a gente vem construindo, né, porque todo mundo que chega sempre fala, meu Deus, eu não sei porque que eu demorei tanto pra entrar. Então, o app é Astro Journey, que todo mundo consegue baixar gratuitamente, aí dentro dele tem essa assinatura mensal ou anual, que é o Calendastro, que tem tanto várias aulas para entendendo melhor seu mapa, como também entender sempre o que está acontecendo e se planejar. Eu gosto muito desse lado do planejamento estratégico, sabe? Para minimizar desgastes mesmo. Às vezes você assiste Panorama Semanal no domingo, você já sabe, puta, esse dia aqui tá com mais chance de pepino. Às vezes você consegue mudar uma reunião, alguma coisa, e você, sabe, não passa por algum perrengue que passaria, ou alguma coisa muito importante, um e-mail, um currículo que você quer mandar, alguma coisa que você quer lançar. Tem sempre as datas mais interessantes. No mês anterior já sai as do mês seguinte para lançamentos, para assinatura de contratos, aplicações financeiras, tem para um monte de coisa. Então eu acho que realmente dá um amparo muito legal, assim, pra gente fluir em sintonia com os astros ao invés de ficar brigando, sabe? Eu gosto muito. Eu acho muito legal. Eu tenho 2 amigas que são viciadas no aplicativo, aliás. Um beijo, Liana e Letícia, que elas com certeza vão ouvir esse episódio. Tem episódio das 2 aqui, Liana da Ava. Maravilhoso. Letícia da Ava, Liana, que é ex-ateliê de calças. Maravilhosas. E elas são viciadas num nível, assim, elas escutam todos os dias, isso guia os dias dela. Então eu acho muito incrível, se você está buscando muitas vezes um norte, o aplicativo pode te ajudar. Eu vou deixar o link no descritivo da plataforma e você encontra todas as informações de um universo para te direcionar muito melhor. E eu acho que vocês vão amar. Hein, gente? Que chiquérrimo. Eu acho que vocês vão amar. A sua comunidade é muito leal. O que você acha que é o segredo de transformar uma comunidade em engajar? Eu sinto que as pessoas, e isso eu acho que é um conselho muito legal para quem está assistindo, as pessoas sentem o quanto você está investido em algo. Se você está fazendo algo só por fazer, ou só para lucrar, ou se você está fazendo com muita intenção, que é algo que as pessoas falam muito com relação ao livro. Elas falam, tô chocada que você não escreveu o livro, você compôs, produziu a música que aparece no livro de verdade, tem playlist para cada parte, tem cada coisa. E as pessoas até me acham doida, assim, que todo mundo, quando recebeu o livro, ia me marcando. Eu passei dias, até muito mais tempo de uso de tela do que o normal, porque eu fiz questão de responder cada uma das pessoas. E as pessoas me falam, não, como assim? Você não contratou uma pessoa para responder? Eu falei, não. Eu faço questão, se a pessoa tirou um tempo para ela pagou por esse livro e ela tá mostrando lá, eu faço questão de responder e desejar uma boa leitura para ela. Então foram dias que eu respondi centenas de pessoas quando foi chegando para todo mundo no lançamento, e querendo saber, né, me conta o que você achou. Então eu acho que muito essa intenção de onde a gente está
estar por inteiro, estar com uma intenção mesmo de fazer aquilo de forma especial, de impactar positivamente as pessoas, né? No caso do meu trabalho especificamente, eu acho que as pessoas sentem, e por isso que eu até tenho dificuldade de, às vezes, fazer certas coisas. Ah, não, só faz mais ou menos, faz de qualquer jeito. Não, só faz por fazer. Eu não consigo, eu acho que talvez seja a energia muito de fogo e água no mapa, Leonina com ascendente Escorpião, pode ser isso, porque eu sou muito intensa naquilo, e às vezes é até perigoso, porque às vezes a gente se doa até demais na coisa, né? Mas eu tenho esse perfil de me doar, e eu acho que as pessoas sentem isso, quanto amor é colocado nos detalhes, e que é muito por elas, é o que a gente estava falando, né? A gente não ganha dinheiro com um livro, por exemplo, e ainda assim eu quis que fosse a experiência literária muito especial para todo mundo que mergulhasse nela. Então eu acho que as pessoas sentem isso, não só no livro, mas em todos os detalhes, o quanto a gente está entregue a algo. Então é o que eu falo para as pessoas: se você vai fazer um post, poxa, você tem que ser a maior fã desse post que você vai soltar, sabe? Você vai soltar, conta pras pessoas do porquê, prepara as pessoas nos stories antes que você vai soltar aquele post, já introduz o assunto e tudo. Aí quando você soltar, a pessoa vai interagir naquilo, ela vai perceber que teve uma intenção. Então acho que desde as coisas mais simples até as mais grandiosas, colocar essa intenção, sabe? Colocar a intenção, colocar a verdade naquilo que a gente tá fazendo. Eu acho que as pessoas sentem muito isso. O que seu mapa diz sobre o seu futuro profissional? O que a gente pode esperar? Ai, meu Deus. Dá um spoiler pra gente. Como tá esse coração? Olha, eu tenho muita vontade de... Eu acho que meu mapa reforça um pouco isso, essa vontade de continuar escrevendo romances. E eu nem sei se se o próximo romance será um romance tão astrológico, mas eu sinto, assim, essa vontade de continuar escrevendo, porque a gente ama romances, né? Não tem jeito. Eu amo romances que possam ensinar alguma coisa, inspirar as pessoas de alguma forma, então tem nos planos. Eu quero muito, tá? Meu sonho é uma adaptação do livro. Meu sonho. E eu acho que às vezes as pessoas... Vai rolar? Ai, amiga. Eu tenho certeza. Nossa, eu tenho certeza. Meu sonho. Eu fico até arrepiada. Meu sonho, eu escrevi ele pensando num formato de série, assim, né? O livro é dividido em 8 partes, então a protagonista começa no Rio, a parte 1, aí a parte 2 é em Londres, ela compra essa passagem promocional no impulso, né? E ela, depois que a vida dela fica muito caótica, ela parte nessa jornada pra ela se encontrar. E aí se passam em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Eu escrevi pensando em cada episódio ser em um lugar diferente. É um projeto difícil, porque tem muita viagem, e a gente sabe como encarece. Como encarece. Mas eu acho que se a gente não acreditar e não for obcecado e apaixonado pelo que a gente está criando e não acreditar, quem que vai, né? Então, tudo que eu crio, eu tenho muito esse perfil de acreditar muito profundamente. Então... eu venho fazendo... As pessoas às vezes olham, né? E até às vezes olham pessoas do autoconhecimento e acham que é tudo muito good vibes, mas tem todo um planejamento e uma estratégia por trás para as coisas fluírem como... Muitas pessoas que às vezes falam isso. Muitas pessoas às vezes olham, número 1, ficou número 1 da Veja, tal, e olham, acham... Às vezes pessoas que não conhecem, né? Claro. O nosso trabalho há muito tempo, olham... Mas é todo um trabalho sendo feito de anos para construir, para preparar para essas questões acontecerem, para esses números, né, esses resultados mais palpáveis aparecerem. E essa própria questão da série, faz 1 ano e meio já que eu venho fazendo cursos de roteiro, porque eu quero muito ser uma das roteiristas, se for que quando é filme é um roteirista só, quando é série é mesa de roteiro, né? Então eu venho fazendo cursos de roteiro já para preparar para esse momento, que eu não sei como que vai acontecer, mas eu acredito que vai. Nem que eu precise dar Nem que a gente vá pra Índia. Nem que a gente vai acontecer. Nem que a gente vá pra Índia botar esse filme no mundo. Não, nem que eu precise contratar minhas alunas, todo mundo pra atuar, pra se envolver nesse projeto, eu mesma investir. Esse projeto vai acontecer. Se a Netflix não quiser, a gente cria coisa. Mas eu acredito muito, Netflix, chama nós, que a gente quer. A gente quer. Maravilhoso. O que é sucesso pra você? Acho linda essa pergunta, porque pra cada pessoa realmente é uma definição muito diferente, e a gente não precisa se cobrar ter uma visão muito fechadinha, né, do que é sucesso. Acho que pra mim é muito, na minha realidade é muito o que eu vivo, sabe? Morar perto da natureza, que é o que eu sempre sonhei. Ter uma casa com um jardim gostoso pro meu filho poder brincar, pra gente poder aproveitar até horta, poder ter paz, ter momentos de paz e também seguir aquilo que eu sinto vontade de realizar em cada momento, ter essa sensação de isso daqui tá alinhado com o que a minha intuição e minha vontade, os meus sonhos estão apontando, isso também vai impactar as pessoas de alguma forma. Então, na minha visão, eu não acho que todo mundo tem que ter um trabalho que vai ajudar as pessoas de alguma maneira.
Mas, para mim, como há 10 anos, quando eu comecei nessa jornada mais voltada para o autoconhecimento, a minha vontade era terminar o dia tendo ajudado pelo menos uma pessoa. Eu acho que a realidade... eu vou até me emocionar. Eu acho que a realidade que eu vivo hoje de poder impactar milhares de pessoas, não só essa uma pessoa, que era a minha intenção inicial e que eu já ficaria muito feliz, e ver os relatos das pessoas com o livro, né, que foi escrito com tanto amor, com tanto carinho em cada detalhe, e sentir que esse impacto está acontecendo e que eu também estou feliz e realizada enquanto eu faço o que eu acredito e me dedico para ajudar esses conhecimentos a alcançarem e ajudarem mais pessoas. Eu acho que essa é a minha definição de sucesso atual, mas eu acho muito bonito cada um sempre se perguntar mesmo. Acho que o autoconhecimento traz isso, e a vida, conforme a gente vai testando, errando, acertando, a gente vai descobrindo qual que é a nossa definição de sucesso. E que ela não precisa ser o que vai ser mais incrível aos olhos dos outros, o mais importante é que faça sentido pra gente, né? Pra gente, eu também acho. Eu acho que as métricas de sucesso são impostas, e a gente acaba correndo atrás de sonhos que às vezes não são nem nossos. Sim. Então... E eu até falei sobre isso esses dias, eu com a previsão do app, eu falei para as pessoas, talvez as pessoas olhem e achem muito incrível, justamente, número 1 na Veja, livro best-seller e tudo, mas eu acho isso incrível sim, mas o abraço das pessoas na hora que eu tô autografando e o relato, e uma pessoa fala, nossa, Isa, o seu trabalho me ajudou a me reconectar com Deus, coisas que eu nem imaginaria, sabe, escutar, o seu trabalho me transformou, me ajudou a sair de uma depressão, eu estava em coma e a minha família colocava suas previsões diariamente, eu tenho certeza que isso me ajudou a sair. Então, esses relatos das pessoas, né? Isso é tudo sobre as pessoas, né? Você é muito... acredita muito nisso também. As pessoas e os detalhes singelos, para mim, são muito preciosos. Então, a curvinha do olho do meu filho quando ele sorri, a meditação para mim que é simplesmente olhar para ele e estar com ele, o quiabo da horta me deixa tão feliz quanto, sabe? Eu acho que essas pequenas coisas, acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que as grandes realizações são sim incríveis, e a gente tem sim que sempre ter desejos, intenções para nos moverem, para nos motivarem em cada fase de vida, mas que essas sutilezas do dia a dia são muito preciosas e a gente não pode perder isso de vista, né? A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem um erro. Só que às vezes esse erro acaba sendo bom pra gente. E você fala, quer saber? Graças a Deus que isso aconteceu. O que profissionalmente você fala, puta, eu errei, mas ainda bem? Nossa, tá, eu acho que tem diversas questões que vão acontecendo no meio do caminho, mas acho que também, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que realmente tudo é aprendizado, né? Eu adorei que você escreveu o livro sobre isso também, inclusive do Pneu Furado, porque é brilhante isso, porque a gente aprende muito mais errando do que acertando, né? Acho que não é nem uma questão especificamente profissional, mas uma questão que impacta no profissional. Eu acho que um erro meu foi ter demorado muito tempo para ir buscar ajuda psiquiátrica, para ir atrás do meu diagnóstico do TDAH, e isso atrapalhou muito para mim. Eu acho que a gente que tem, né, certas questões com saúde mental sabe o quanto isso impacta, e disse muito que todo mundo tem TDAH, todo mundo tem certas questões hoje em dia, mas não é, né? Na verdade, mais de 80% dos adultos não estão diagnosticados, e atrapalha muito, né, na nossa autoestima, na vida. Então, isso me atrapalhou muito profissionalmente, essa demora, esse medo esse senso comum de que quando você for no psiquiatra vai te passar um remédio que vai mudar a sua personalidade e tudo. Então, a partir do momento em que eu fui, e não é que o diagnóstico, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, né, que um determinado diagnóstico do nada vira uma chave e sua vida melhorou. É um primeiro passo, mas é um ponto de partida muito importante. Muito importante. Eu ser diagnosticada com transtorno de humor mudou a minha vida, me libertou. Eu imagino. Porque conseguiu me deixar estável, para daí eu poder trabalhar, para daí eu poder correr atrás dos meus sonhos. Eu falo que minha jornada profissional só engatou depois do diagnóstico. Eu senti que muita coisa se estruturou na minha vida também depois. Pra mim era muito difícil escrever o livro, eu descobri por causa do livro. Porque eu falava, não é possível que é tão difícil pra mim conseguir sentar e me concentrar pra escrever. Então olha também quando a gente diz sim pra certas ideias e projetos e questões, isso vai proporcionando muita cura pra gente, né? Então por isso que eu incentivo muito as pessoas, porque mudou muito. E é todo um processo de autoconhecimento, de vários testes, né? De várias questões, tanto de medicação como rotina, porque não é só a medicação, né? Toda uma questão de vários hábitos, exercício, alimentação, sono é muito importante, né? Pra gente.
E hoje em dia, tanto que hoje em dia eu praticamente não tomo medicação. Quando eu tomo é numa dosagem muito baixa, porque precisei tomar para entender melhor como eu funciono e funcionar melhor, né, no primeiro um ano e meio, mas depois eu fui me entendendo tão bem que hoje em dia eu consegui criar uma vida de uma forma que seja gentil com a minha mente e ainda assim próspera e tudo. Não é que seja fácil, acho que a gente sempre tem que entender que quando a gente, no caso, né, eu sou neurodivergente, quem é neurodivergente também sempre precisa ter certos cuidados e não adianta você esperar que você vá ser uma pessoa, né, funcionar como uma pessoa normal, conseguir se organizar como uma pessoa normal, fazer muito como uma pessoa neurotípica, né, não normal, né, mas muda muito, minha vida também melhorou muito. Então é isso, sei que foi no momento que precisava ser, mas com certeza se tivesse sido diagnosticado antes, se tivesse ido atrás disso antes, com certeza a vida teria sido muito mais fácil em vários aspectos, mas por isso que eu incentivo tanto as pessoas a não devorarem demais, se sentem que tem alguma coisa diferente, né, atrapalhando o seu viver. Se algo é muito pesado para você, se exige um esforço muito grande, fica atento, busca um diagnóstico, conversa com um profissional. Às vezes é uma depressão que você está passando e que você vai conseguir curar em menos tempo do que você imagina e depois, nossa. Então é o que a gente estava falando, né? Não fica achando que é normal, às vezes, certas questões e se culpando, achando que é culpa sua. Muitas pessoas levam as questões de saúde mental acham que só com, né, um pensamento positivo, só com uma coisa alternativa, mas não, né, que nem as questões de saúde física, que às vezes precisa de uma medicação, precisa de um amparo, uma ajuda, as questões de saúde mental também, né? Com certeza. Então, não pode negligenciar. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED? Eu acho principalmente porque a gente falou bastante do livro, teve um livro que foi muito importante para mim, na minha jornada de escrita, que é do Steven Pressfield, que ele em inglês se chama The War of Art. Talvez você já tenha ouvido falar. Em português o nome parece meio autoajuda barata, porque é como superar seus limites internos. Não considerem o nome, porque o nome realmente parece que ele não é muito bom, mas ele fala muito sobre processo criativo e sobre resistência. Ele vai quebrando muito a resistência e como quando a gente diz sim para algo e tem algo que a gente nasceu para viver, a resistência vai ser apresentada das mais diversas formas e que a gente tem que ser muito perspicaz para conseguir superar. E aí ele também traz muito sobre como é bonito a gente confiar nesses chamados que a gente tem e não desistir, porque isso faz parte, inclusive, ele traz de uma forma até espiritual muito bonita também na segunda parte do livro. A primeira é quebrando a resistência e a segunda é dessa forma mais poética. Esse livro é lindo. E eu li mais que uma vez no decorrer do meu processo de escrita, porque foi uma longa jornada, de fato, de escrita. Então, acho que tudo que a gente puder ir absorvendo e realmente para nos impulsionar, para nos fortalecer nesse processo ajuda muito, e esse do Steven Pressfield eu indico demais, para quem tá, e às vezes não é um projeto criativo, para quem tá no processo de dizer sim para alguma mudança de vida, esse livro pode trazer muita coragem e resiliência. Adorei. Vou deixar o link no descritivo do podcast. Tem algum filme? Eu acho que no momento me veio muito esse livro de indicar. Acho que vai ficar sucinta na indicação. E se a gente chegar ao fim da nossa carona, muito obrigada. Muito obrigada. Hoje faz um mês que a gente está gravando, né? Faz um mês do lançamento do seu livro. Faz. Esse episódio vai ao ar dia 31 de julho, que vai ser logo após o seu aniversário. Sim. Então, são várias datas simbólicas. Muito lindas. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente espera que esse papo tenha inspirado aí a dar certos passos de coragem e saltos de fé. Algo que eu falo muito no livro é sobre os saltos de fé, né? Que a gente sempre tenha coragem de dar os saltos, sejam relacionados à nossa carreira, à nossa vida pessoal, à nossa saúde mental, que a gente nunca se prenda ao que a gente perceber que não tá fazendo bem pra gente. A gente nasceu pra se realizar, né? Tá? Exatamente. Pra ser feliz. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, produção do José Newton Fonseca, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.